Olha, se prepare porque o clima tá esquentando nos bastidores do Corinthians. A conversa que antes parecia distante agora já tem endereço certo e quase GPS. A Nike está muito perto de voltar a vestir o timão. E não é só papo de bastidor não. As informações são fortes, os detalhes são concretos e a proposta que tá na mesa mexeu com o clube de verdade. Para quem sempre curtiu ver o Corinthians com o Sovoz estampado no peito já pode começar a sorrir porque o cenário tá muito favorável. A proposta oficial da Nike chegou e não é qualquer coisa. Estamos falando de uma carta de intenção que na prática já é um passo enorme para um novo contrato. Não tem assinatura, ainda não está cravado, mas avançou bastante. O valor total com todos os bônus e variáveis ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão. É um número absurdo que transforma completamente o patamar financeiro do Corinthians nessa relação com fornecedoras de material esportivo. E o melhor, com um adiantamento que vai cair como uma água no deserto para um clube que hoje enfrenta uma das fases financeiras mais delicadas dos últimos anos. Esse adiantamento 100 milhões. Sim, 100 milhões de reais logo de cara. Um valor que já chega divididinho, mas que ajuda, e muito, a aliviar a pressão no caixa. O Corinthians, que hoje está praticamente no vermelho total, encontra nessa oferta um alívio imediato e ainda uma perspectiva poderosa a longo prazo. O contrato oferecido pela Nike prevê parceria até 2036 com perdão de dívidas antigas e, o mais importante, sem qualquer tipo de multa rescisória que pese contra o clube. Isso significa que o que ficou para trás entre erros e dívidas acumuladas vai ser completamente apagado. O Corinthians começa do zero com a Nike. E não para por aí. O clube ainda fez questão de brigar por alguns pontos que favoreçam diretamente o torcedor. Um deles é o preço das camisas. A diretoria está pressionando a Nike para baixar o valor das peças oficiais, tornar os produtos mais acessíveis à fiel que muitas vezes não tem condições de bancar preços tão altos. Isso mostra uma postura que até aqui tem sido bem profissional. O jurídico do clube passou o fim de semana inteiro em cima da proposta, detalhando cláusulas, revisando cada ponto, buscando o melhor para o Corinthians, e isso deve ser valorizado. Agora tem um detalhe ou outro ali que ainda trava um pouquinho o andamento do processo. Coisa de juros, taxas, nada que impeça a assinatura, mas que exige uma boa negociação para que tudo fique nos conformes. A sensação é que tudo será resolvido rapidamente. Pode ser que até esta terça ou quarta-feira já tenhamos a oficialização desse contrato bilionário. E olha, se dependesse apenas da comparação de propostas não teria nem o que discutir. A da Nike é muito mais robusta do que a da Adidas. Falando nela, a Adidas até chegou com uma proposta interessante na casa dos 800 milhões, também com adiantamento e luvas. Mas ficou clara a diferença. A Adidas queria empacotar a oferta como luvas, uma bonificação pela assinatura, enquanto a Nike trouxe o valor de cara direto, sem maquiagem, em forma de adiantamento real. E tem mais, a Adidas não ficou nada satisfeita ao ver sua proposta levada ao conhecimento da concorrente. A coisa é que o Corinthians agiu certo. Isso aqui é negócio, não é casamento. O clube tem que ir atrás do melhor acordo possível sem se apegar a marca nenhuma. Aliás, vale lembrar que lá atrás, quando ninguém acreditava, já tinha gente avisando que a Nike não estava fora do jogo. A movimentação demorou sim, parecia que a Nike estava blefando, mas agora a gente vê que era só o tempo de afiar a proposta. E ela veio pesada. A ponto de deixar a Adidas praticamente fora da jogada. Ainda existe uma brecha, existe. Mas diante de um contrato que garante um valor tão alto, perdão de dívidas e ainda sem multas, é difícil imaginar a Adidas conseguindo virar esse jogo. E sabe o que pesa mais? A questão jurídica. O Corinthians entende que mesmo com o contrato atual com a Nike, a rescisão não exigiria multa. Isso porque o vínculo termina no final do ano e qualquer cobrança extra teria que se basear no lucro projetado da Nike até dezembro. Já a Nike queria calcular essa multa até o final de 2029, o que aumentaria bastante o valor. Mas com esse novo acordo tudo isso deve cair por terra. O clube começa um novo ciclo mais limpo, mais justo e muito mais rentável. E a postura do clube até agora merece destaque. Está sendo profissional, frio na análise e focado nos números. Não se trata de amor por marca A ou B, trata-se de escolher aquilo que oferece mais retorno técnico e financeiro. E nesse momento a Nike lidera com folga essa corrida.
Ainda falta assinar claro e enquanto não tem tinta no papel tudo pode acontecer, mas a tendência é clara. Corinthians e Nike estão muito perto de anunciar essa retomada histórica. Se o contrato for fechado, será um novo capítulo nessa longa relação entre o clube e a fornecedora americana. Um capítulo que começa com um perdão de dívidas, um adiantamento gigante e uma promessa de produtos mais acessíveis para o torcedor. É algo que no mínimo merece ser tratado com atenção, e por que não com uma dose de otimismo. Afinal, ver o Timão voltando a ser protagonista até nos bastidores é algo que o torcedor já esperava há muito tempo. O que chama a atenção nesse novo movimento do Corinthians com a Nike é a mudança de postura do clube. Nos últimos anos vimos o time se perder em negociações mal amarradas, acordos duvidosos, renovações que não faziam sentido e principalmente decisões tomadas mais por emoção do que por estratégia. Dessa vez não. Dessa vez o Corinthians parece estar pensando com a cabeça e agindo com cautela. Isso já é por si só um avanço. E não é só pelo dinheiro, que claro é uma parte gigantesca dessa equação, mas por tudo que envolve esse novo contrato. Tem reconstrução de imagem, fortalecimento de marca, relação histórica e até alívio emocional para o torcedor que, convenhamos, já aguentou coisa demais. A questão da dívida perdoada é um dos pontos mais simbólicos desse processo. Durante muito tempo a relação entre Corinthians e Nike teve altos e baixos. Houve uma época em que a Nike foi sinônimo de prestígio no clube, presença internacional, fornecimento de materiais de ponta e até campanhas de marketing ousadas. Depois a conexão esfriou, os problemas começaram a aparecer, a comunicação ficou falha e chegou o ponto em que o Corinthians passou a dever para a fornecedora. Uma inversão de papéis constrangedora. Agora, ao zerar essa dívida e começar do zero, a Nike não só sinaliza boa vontade como também reposiciona o Corinthians num novo patamar de respeito. Não se trata apenas de pagar uma conta. Trata-se de reconstruir confiança. É importante frisar que não é fácil hoje encontrar um contrato no futebol brasileiro com esse porte. R$ 1 bilhão num vínculo de 10 anos com cláusulas que beneficiam o clube em vários aspectos, adiantamento de R$ 100 milhões e uma reestruturação da relação comercial é algo raríssimo. O Corinthians, mesmo com todas as dificuldades financeiras, mesmo em meio a uma crise institucional, ainda tem um peso gigantesco no mercado. E isso está sendo reconhecido. Tanto pela Nike, que voltou agressiva na negociação, quanto pelo próprio torcedor, que voltou a sonhar com um clube mais competitivo fora de campo. A exigência feita pelo Corinthians antes da assinatura final, aquela que ainda não foi revelada mas gira em torno de juros ou correções contratuais, mostra que o clube está atento aos detalhes. Não quer repetir erros do passado. O contrato pode parecer espetacular no anúncio, mas o que vale mesmo é o que está escrito nas entrelinhas. Um pequeno ajuste, uma vírgula mal colocada e o que parecia um ótimo negócio vira uma bomba relógio. Por isso o jurídico do clube está fazendo o seu papel. E até aqui tem feito bem. Está claro que o Corinthians quer fechar, mas quer fechar do jeito certo. Isso também é maturidade. E é curioso como esse movimento todo da Nike bagunçou completamente o tabuleiro que a Adidas vinha tentando montar. Quando a marca das 3 listras apareceu, parecia que era questão de tempo até fechar com o Corinthians. Fez proposta, seduziu com marketing, ofereceu bônus e parecia estar conduzindo bem a negociação. Mas quando o clube levou essa proposta até a Nike e pediu uma contrapartida, a Nike não apenas respondeu, ela respondeu com força. Subiu o sarrafo. Jogou pesado. E a Adidas até aqui não respondeu. Isso diz muito sobre a postura das marcas. Uma tentou se garantir na inércia, a outra entrou para ganhar. Resultado, a balança virou completamente. Vale lembrar que o Corinthians hoje precisa mais do que nunca de parceiros que pensem grande. Que entendam a força da torcida. Que estejam dispostos a construir algo relevante e duradouro. E é exatamente isso que esse contrato representa. A Nike não está apenas tentando voltar ao clube. Ela quer reconquistar o espaço, quer retomar o protagonismo que perdeu nos últimos anos no futebol brasileiro. E não há camisa mais poderosa, mais visível, mais midiática do que a do Corinthians para isso. Estamos falando de um clube que tem uma torcida imensa, apaixonada, com alcance nacional e internacional e que transforma qualquer lançamento de camisa num evento. A Nike sabe disso. E o clube também.
E a torcida fiel que acompanha tudo com uma lupa parece estar dividida, mais inclinando-se cada vez mais para o lado da Nike. Uma parte ainda tinha esperança na Adidas pelo design e pelas experiências recentes em outros clubes. Mas o impacto financeiro da proposta da Nike, aliado ao perdão das dívidas e à promessa de camisas mais acessíveis, está conquistando os corações. E no fim das contas, o que o torcedor quer mesmo é um Corinthians forte. Um Corinthians que não se ajoelha mais para fornecedores. Que negocia de igual para igual. Que impõe respeito. A verdade é que essa negociação já está sendo histórica antes mesmo de ser assinada. O simples fato de se discutir um contrato bilionário já é algo que mexe com o mercado, pressiona outras marcas e obriga até mesmo os clubes rivais a repensarem suas parcerias. Se fechar mesmo, o Corinthians terá o maior contrato de fornecimento esportivo do Brasil e muito possivelmente um dos maiores das Américas. Isso muda tudo. Muda a perspectiva de reforços. Muda o planejamento de marketing. Muda o modo como o clube se posiciona no cenário esportivo e comercial. E muda também a responsabilidade de quem administra. Porque com esse contrato assinado não haverá mais desculpas. O Corinthians não poderá mais alegar falta de recursos para honrar salários, contratar jogadores ou estruturar categorias de base. A diretoria, que agora está agindo bem, vai precisar manter essa linha, a seguir sendo profissional e principalmente transparente. A Fiel não vai aceitar que esse dinheiro seja mal utilizado. Se o clube vai receber mais de 1 bilhão ao longo de 10 anos, precisa entregar resultado. Em campo e fora dele. Agora tudo depende de detalhes. Aqueles ajustes finais que toda negociação exige. Pode acontecer de Adidas tentar uma cartada de última hora, pode. Mas dificilmente vai ter fôlego para cobrir essa proposta da Nike. E mesmo que tente, a quebra de confiança pode pesar. A leitura no clube é que a Adidas demorou demais para entender a urgência da situação e achou que estava tudo garantido. Não estava. E no mundo do futebol, quem dorme no ponto perde espaço. Então o que resta agora é aguardar os próximos passos. O documento já está nas mãos do clube. A análise jurídica está em curso. E se tudo correr como previsto, nos próximos dias teremos o anúncio oficial. Corinthians e Nike juntos novamente. Uma nova era pode começar. Uma era mais sólida, mais estratégica, mais fiel à grandeza do clube. E principalmente mais digna da torcida que nunca abandona. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho forte tomou conta dos bastidores do futebol paulista nos últimos dias e vem tirando o sono dos torcedores do Palmeiras. Segundo fontes próximas ao Parque Antártica, há rumores de que Rafael Veiga, um dos principais nomes do elenco alviverde nos últimos anos, estaria inclinado a aceitar uma proposta do maior rival, o Corinthians. A simples menção dessa possibilidade já foi suficiente para causar uma verdadeira revolta entre os palmeirenses nas redes sociais, que enxergam a possível transferência como uma traição imperdoável. Embora nenhuma negociação oficial tenha sido confirmada por nenhum dos lados, os indícios levantam suspeitas. Pessoas ligadas ao jogador teriam revelado que Veiga vê com bons olhos um novo desafio na carreira, e estaria disposto a escutar projetos esportivos que garantam protagonismo. O Corinthians, que busca uma reformulação técnica e a retomada da competitividade, teria feito contato discreto com o staff do atleta. Os números, embora ainda mantidos sob sigilo, seriam considerados bastante atrativos, tanto financeiramente quanto em termos de visibilidade. Vale lembrar que Rafael Veiga tem história consolidada com a camisa do Palmeiras, com conquistas importantes como a Libertadores e o Brasileirão. A simples possibilidade de vê-lo vestindo o manto alvinegro já é suficiente para mexer com o emocional da torcida verde. Para muitos, seria um movimento comparável às maiores polêmicas de trocas entre rivais do futebol brasileiro, como as saídas de jogadores como Roberto Carlos e Neto, décadas atrás. Por enquanto, tudo não passa de especulação, mas o barulho nos bastidores é crescente. O Palmeiras, por sua vez, mantém silêncio absoluto, o que aumenta ainda mais a tensão. Já o lado corintiano observa a situação com cautela, mas com certo entusiasmo, imaginando Meia como uma peça-chave na reconstrução do time.
O mercado da bola promete mais capítulos dessa história, e até que a novela tenha um desfecho, o nome de Rafael Veiga seguirá circulando entre sussurros, desconfianças e, para muitos torcedores, um possível ato de traição. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!